Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre neutralização de sobrancelha. Então, para quem nunca ouviu falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho do que eu sei, tá bom? Então, quando a gente faz lá a nossa micropigmentação, o nosso objetivo é que a nossa sobrancelha fique num tom marrom, seja ele castanho claro, castanho médio ou castanho escuro, né? Então, como que a gente faz na micropigmentação para saber a cor que a gente vai utilizar? A gente parte de um princípio, gente, que lá a gente estudou lá no ensino fundamental, que é essa tabelinha aqui, que a gente chama de estrela de Oswald, né? Então, a gente trabalha com as cores frias e as cores quentes. E a união de três cores, que é aqui, ó, o azul, o amarelo e o vermelho, forma o marrom. Assim, como o violeta, o verde e o laranja também dá nessa tonalização, esse tom marrom. Então, a gente sabe que para a gente formar uma cor, um tom castanho, para a gente trabalhar a sobrancelha, a gente sabe que usa o vermelho, o amarelo e o azul. O azul, ele é utilizado na tabela de Oswald para ensinar colorimetria, só que na micropigmentação a gente substituiu se estuda que substituiu o azul pelo preto. Então, quando eu falar de azul, eu associo na micro o preto. Por quê? Porque antigamente os pigmentos eram feitos com a cor azul. E o que acontecia? Foi se observando que ficava muito azulado as sobrancelhas. Então, na micropigmentação, tirou o azul e colocou o preto, que tem o mesmo fundamento de escurecer o pigmento. Então, na micro, em vez de azul, a gente utiliza lá na composição do pigmento o preto. Então, sabemos que é a junção das três cores, azul, amarelo e vermelho, ou preto, amarelo e vermelho, vai dar o tom marrom. Então, tá. Então, o que acontece com a neutralização? A gente fez lá a sobrancelha, utilizou lá o nosso pigmento, a sobrancelha com o tempo, ela ficou acinzentada, ou ela ficou avermelhada, ou ela ficou alaranjada. Então, a gente chama essas cores que resulta de cores fantasias e cores indesejáveis, porque quando você faz a pigmentação na sobrancelha, você não quer ficar com a sobrancelha acinzentada nem avermelhada. O que pode acontecer? Pode acontecer que alguns pigmentos, eles utilizam na carga deles de cores, um tom muito azul, que no caso é preto, ou azul, se ela ficar azulada porque tinha o pigmento lá azul, a composição azul. Se ela ficou avermelhada, esse pigmento pode ter uma carga pigmentária vermelha maior, e a gente estuda que quando se usa pigmentos inorgânicos, não é regra, mas pode acontecer dele tender a ficar avermelhado com o passar do tempo. E os pigmentos orgânicos, que no caso é os que eu utilizo, e que a maioria de quem trabalha na área utiliza, podem tender a ficar acinzentado. Não é regra, não estou dizendo que vai acontecer com toda a sobrancelha. Mas como eu vim trazer esse tema neutralização, eu tenho que explicar o porquê que isso acontece, né? Muitos outros fatores interferem. Pode ser só o pigmento? Não. Às vezes, você tem uma pele lá muito oleosa, né? Ou então você tem uma pele de uma pessoa que é fumante. Isso interage ali na composição, na absorção do pigmento, né? Então, ele pode sim ficar acinzentado com o tempo por esses determinados fatores, de pessoas fumantes com pele muito oleosa, né? Então, eu já expliquei aqui que o pigmento orgânico tende a ficar mais acinzentado com o tempo e o inorgânico mais avermelhado com o tempo. Por isso, a importância do profissional estudar o pigmento que ele está trabalhando, né? Por quê? A gente vê na marca que eu utilizo, por exemplo, eu utilizo RB Colors desde quando eu comecei. Então, eu sei que o RB Colors, ele me dá uma possibilidade de anteceder essa situação. Então, eu pego lá meu pigmento, meu castanho, e faço a indução lá de 2 gotas de laranja numa pele oleosa, uma pele de pessoas que moram em região de praia, para que isso não aconteça futuramente. Mas também acontece a degradação natural do pigmento na pele. Quando você coloca lá o castanho na pele, o seu corpo vai absorver parte dele. A outra parte que ele não absorver, ele libera
E essa parte, vamos supor, eu tenho lá um pigmento castanho, mas a carga dele maior é preto. Então, o que ele vai fazer? Ele manda embora o laranja, o vermelho, ele manda embora o amarelo e fica aquele preto que se utiliza a quantidade menor, mas o preto ele colore mais, vamos dizer assim. Então, o que ele vai acontecer? Aquele preto vai ficar ali. Com o tempo, ele vai acinzentar. Então, isso aí não é nem um problema do pigmento em si, mas é uma degradação natural do corpo, né? Então, toda sobrancelha que faz, algumas o corpo consegue liberar aí toda a carga pigmentária e ele não dá efeito nenhum depois. Você olha na sobrancelha, depois você vê os fiozinhos bem clarinho e quase imperceptível, porque o corpo absorveu muito bem. Mas existem sim casos de que o corpo ele absorve um determinado pigmento, uma concentração de um pigmento só, muito forte, muito alta, e aí fica essa cor indesejada na pele. Então, eu vou dar dois exemplos. Mas primeiro eu vou responder algumas perguntas, porque esse tema ele também causa muita dúvida em profissionais que ainda não têm essa noção, porque da área da micropigmentação, a colorimetria é o que mais gera dúvida em profissional, ou a cor de pigmento que vai usar. Por isso que eu falo que é muito importante o profissional estudar muito bem o pigmento, ver o que ele oferece, o que ele demanda em determinadas situações, que aí você consegue fazer um trabalho bem feito, tá? Então, quem pode fazer a neutralização? Quando ela é indicada? Ela é indicada quando você fez o procedimento de micro, seja fio a fio, seja esfumada, e com o tempo, aí de 6, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela apareceu essa cor. Saiu castanho, você olha para a sobrancelha da pessoa, a pessoa está com a sobrancelha acinzentada. Então, é indicado para esses casos, né? No caso, também tem que ser avaliado, por quê? Se foi feito um design bonito, micropigmentou, mas você olha aquela sobrancelha tá com um desenho bonito ainda, é aconselhado sim fazer a neutralização, porque você vai jogar o pigmento que faltou, são 3 cores. Então vamos supor que faltou o vermelho. Eu vou jogar o vermelho nessa sobrancelha que vai estar acinzentada e o próprio processo de cicatrização ele vai trazer de volta, vai tornar essa cor um castanho, entendeu? Então, é aconselhado para quando o design da sobrancelha é bom. Quando não é aconselhado? Quando essa cor indesejada, ela tá muito forte. Você olha, tá uma cor muito forte. Um verde muito, um cinza muito forte, um azul muito forte, um vermelho muito forte. Não é aconselhado. Ou quando ela tem relevo. Você olha assim para a sobrancelha, você vê um relevo de tinta. Aí a gente sabe que isso é um outro caso, é um caso onde a camada implantada foi a camada errada. Não é um problema de pigmento, isso é outra história. Então, se tá ali uma cor indesejada, se só quer quebrar aquela cor e voltar ao castanho, a gente aconselha a neutralização se o design da sobrancelha estiver bonito. Faço a neutralização com o quê? Posso fazer com dermógrafo, com tebore, fio a fio, esfumado. Neutralização não tem nada a ver com a técnica que vai ser utilizada. Cada técnica é diferente para cada sobrancelha, né? Neutralização é o processo que vai acontecer aí na pele da pessoa e vai trazer de volta o castanho. Quando fazer? Ah, eu acabei de fazer minha micro e percebi que em 15 dias está uma cor estranha. Posso fazer? Não. A neutralização ela só pode ser feita após 30 dias. Nada pode ser feito numa sobrancelha antes do processo completo de cicatrização. Mínimo aí de 30 dias, tá bom? Então, falei das cores, falei de como pode ser feito com tebore, com um dermógrafo, falei dos pigmentos e agora eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem na prática, desculpa os erros, de como fazer a neutralização. A primeira situação é em cabelos loiros, né? Então eu tenho aqui meu cabelo loiro, você que tem seu cabelo loiro aí. Você acabou de fazer o procedimento lá no salão, você sai com o cabelo loiro, aquele loiro clarinho, bonito, né? Passou um tempo, seu cabelo começou a amarelar. Então tá aqui o amarelo, começou a amarelar. Aí você chega lá no salão e a profissional joga um matizador no seu cabelo roxo. Por que roxo? Porque se você olhar aqui na estrela de Oswald, ó, o oposto é sempre o que tá lá na frente, ó. O oposto do amarelo é aqui o roxo, o violeta. Ah, tá, mas aí eu fui lá no salão, meu loiro ficou alaranjado. É o roxo que ela vai colocar, então ela olha lá. Ela estudou lá, né? O cabelo tá alaranjado.
Que cor que ela vai jogar de matizador? O azul, né? Ou tem gente que fala assim, ah, eu fiz lá o meu cabelo e futuramente entrei lá na piscina e meu cabelo ficou verde. E aí? Então, quando você olha aqui, ó, o seu cabelo tá verde. Então, qual máscara de matização ela vai ter que jogar? Uma máscara mais avermelhada. Difícil acontecer isso, né? Mas só para vocês entenderem, ó, como faz sentido. Então, o cabelo ficou amarelado, era um loiro platinado, ó, roxo. O cabelo ficou alaranjado, você joga lá a máscara azul, entendeu? Então, tudo isso é baseado nessa estrela de Oswald aqui que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Outro exemplo para vocês entenderem por que acontece isso e a gente faz a neutralização. Vamos supor, ó, tem aqui um exemplo. Você sempre sai de casa e leva a chave de casa, o celular e uma garrafa d'água. A chave de casa é simbolizado azul ou preto no caso da micropigmentação. Então, aqui, formando isso aqui, dá um castanho. Tá vendo? As três cores. Então, eu saio lá com a chave de casa, que é meu preto. Passou, fiz a micro. Saí com tudo isso aqui todos os dias de casa. Passou 6 meses, eu começo a sair de casa, levo a chave de casa e o celular. Então, eu deixo a minha garrafa d'água, que é o vermelho, né? Passa aí um ano, eu saio de casa e levo só a chave. Saiu o amarelo, saiu o vermelho. Saiu o celular, saiu a garrafa d'água. Então, o que prevaleceu é o meu preto. Eu sei que o preto, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o preto vai acinzentar. Entendeu? Então, para mim ter uma cor perfeita, por mais tempo, eu tenho que ter os 3 itens. As 3 cores, preto, amarelo e vermelho, né? O contrário, saio de casa, levo só a garrafa d'água, o vermelho. Depois, saio de casa, levo os 3. Passou um tempo, eu começo a levar só a água e o celular. Então, só vai ficar ali na minha sobrancelha o vermelho e o amarelo. O amarelo é neutro. Com o tempo, saio, levo, começo a deixar a chave, deixo o celular e levo só a garrafa d'água. O que prevaleceu na minha sobrancelha? O vermelho. Então, com o tempo, essa sobrancelha vai avermelhar. Por isso que a gente entra, estando, né, tudo bem, o formato da sobrancelha ok, a neutralização tá clara, a gente entra aí com uma cor oposta para poder mudar essa cor que ficou indesejada aí e voltar ao castanho. Então você fala, e se minha sobrancelha ficar avermelhada, que cor eu tenho que usar? O oposto do vermelho é o verde. Tenho que jogar o verde lá na sobrancelha? Depende. Por quê? Existe o pigmento verde? Existe, de determinada marca. Como eu falei de outras determinadas marcas, eu tenho as cores lá, por exemplo, eu trabalho com a RB Color. A RB Colors, ela trabalha com Blonde Light. O Blonde Light, ele é a carga pigmentária verde maior para fazer neutralização de sobrancelha vermelha. Então, vai depender do pigmento que você trabalha aí, entendeu? Por isso, você tem que estudar para saber, no caso de neutralização, o que fazer. Muitos profissionais não trabalham com neutralização. Já encaminha já a pessoa logo para ela fazer a despigmentação, que é a retirada do pigmento, e depois ela volta lá e faz o procedimento de novo quando essa sobrancelha estiver sem pigmento. É aconselhado? Sim, em muitos casos, né? E tem muita gente que fala assim, a despigmentação, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. Ela é feita com laser só? Depende, gente, o laser não tira o vermelho, né? O laser tira o tom preto da sobrancelha. Então, quando a sobrancelha avermelhar, alaranjar, o laser já não é indicado. Ele tira o pigmento escuro da pele, né? Na verdade, ele quebra a molécula do pigmento e aí o corpo vai liberando aos poucos. Então, é isso sobre neutralização de sobrancelha. Eu dei uma breve explicação. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, manda no comentário. Segue lá no Instagram, Espaço Juliana Jaine. Se tiver dúvida, pode mandar que eu vou respondendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo de certa forma ajude. E se alguma profissional assistir aí e quiser também deixar um comentário, pode deixar. Fique à vontade, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!